Super-Homem, o Homem de Aço número 10, saiu aqui em dezembro de 1999. Então já bem finalzinho dos formatinhos. E aqui vai trazer a primeira história do Super-Homem, escrita pela Louise Simonson e desenhada pelo Scott Eaton. E eu acho os desenhos dele bem legais essa edição. Só às vezes, eu não sei se a Abril nessa época às vezes tinha que receber um material escaneado e tal, às vezes parece um pouco borrado assim. Mas a arte dele fica legal mesmo em formatinho. O lance é que a Lois Simonson, ela sempre tem assim desenvolve bem os personagens, tem um diálogo bem escrito, as situações legais. Só não é o forte dela ter assim essas grandes inimigos, ameaças, não sei o quê. Então aqui vai acabar sendo uma história que eu acho interessante de ler, eu acho bem escrita e tal, só não é assim, super empolgante e tal. Tem mais a ver com o Lex Luthor, de um lado, comprando o planeta de Área, né? E vai mandar embora quase todo mundo e fechar o resto e tal, transferir o pessoal. E, em paralelo, as histórias dos jornalistas afetados, né? Vai ter cara que a esposa ia ter filho e tal, e agora tem que se preocupar em perder o emprego e tal. Até algo que, digamos que nos últimos 30, 35 anos só piorou mesmo assim para os jornais, né, de físicos ou internet, né? Nesse sentido acaba sendo bem real a história. E enquanto isso também o Super-Homem ele tem que sair de fininho de Clark Kent em várias situações para ir destruir lá uma chuva de meteoros que está caindo na Terra. Que assim, o plot mais básico do mundo, né? O Super-Homem ir lá destruir uns meteoros. Mas só serve de desculpa assim para ter essas horas que o Clark Kent tem que dar um jeito de sair, voltar rapidinho, depois escrever a matéria, né, de como o Super-Homem destruiu lá os meteoros. Então fica entre essas situações até que chega aqui no fim e todo mundo descobre que foi o Lex Luthor mesmo que comprou o jornal e vai meio que cortar, sei lá, tipo 95% do pessoal, sobra só uma meia dúzia que vai ser realocada lá para outro lugar. Aí no fim aqui eles vão tudo lá para um boteco lá para meio que se despedir do jornal, né? Porque o Perry também não vai ceder nada lá pro Luthor, coisas assim. E aí no fim o Super-Homem ele volta lá da missão dele e acaba se reunindo com o pessoal para se despedir aqui do planeta de Água. Obviamente esse jornal em algum momento depois ia voltar, né? É igual o super-herói quando morre, né? Também volta, o jornal também vai voltar. Aí a segunda história que eu acho bem mais interessante é do Kyle Rayner, né? Da fase do Ron Mars, onde aqui vai ser o final de um arco onde o Hal Jordan tinha voltado, tinha vindo do passado para o presente, então era o Hal Jordan antes de ter se transformado no Parallax, e o Parallax também antes de ter morrido lá na noite final, lá que ele sacrifica para o sol reacender, ele também volta para o presente e vai estar lá a treta entre ele, o Hal Jordan e o Kyle Rayner. Aqui na edição anterior eles tinham feito um quebra no bar do Guy Gardner. É aquela fase do Guy Gardner pós Zero Hora que é super esquisito, que ele renasceu como se fosse uns poderes transmorfos de um alienígena, sabe? O braço se transforma em arma, coisas assim. Aquelas bizarrices de personagens que eles não sabiam o que fazer, né? No final dos anos 90, depois reverteu. Eu acho que nesse momento eles queriam que o Kyle fosse o único Lanterna Verde e tal. Então vai ter aqui o Parallax vai atrás do Hal Jordan, que o Guy Gardner meio alienígena e tal, super estranho. Ele vai atrás do Hal Jordan porque ele tem que mandar o Hal Jordan de volta para o passado, porque senão o Hal Jordan não vai se transformar no Parallax. E o lance que eu acho legal dessa história aqui, nem sempre o Ron Mars faz umas coisas muito legais, mas tem duas coisas boas dessa fase, que é a consistência, né? Ele tá escrevendo essa história essa fase do Kyle há muitos, acho que ficou alguns anos nisso, né? Então é sempre legal ter um escritor que tem uma fase prolongada assim. E essa história aqui ele vai ter fora o conflito do Parallax com o Hal Jordan, e esse drama, assim, de o Hal Jordan, porra, eu não quero voltar pro passado e sem saber o que está acontecendo aqui, porque
eu não quero me transformar no Parallax. Só que daí o próprio Kyle Heine fala, não, mas é verdade, nisso o Parallax está certo, você vai ter que voltar, porque no fim a gente vai precisar, por mais que por pior que o Parallax seja, a gente vai precisar dele, senão o Sol vai morrer, tal. É o sacrifício dele que salva naquela saga lá com o Sol, tal. Então no fim eles vão resolver, eles vão usar o poder que eles comentam aqui, que o poder o anel do Hal Jordan pode mudar a mente da pessoa, né, fazer a mente esquecer algumas coisas. Então e é engraçado que ele comenta, né, que meu anel do Kyle não pode fazer isso. Então é um detalhe que eu nem sabia, assim, que o anel do Hal Jordan tinha esse poder a mais. Então ele usa o poder do anel do Hal Jordan para fazer tanto o Parallax quanto o Hal Jordan esquecer o que aconteceu aqui e cada um voltar no seu tempo e aí mostra assim, né? Cada um vai seguir o seu caminho aqui. E aí termina esse arco aqui, uma história bem legal e é por isso que às vezes eu gosto de catar esses últimos formatinhos aqui no sebo, porque além de barato sempre acaba encontrando, né, uma história bem interessante como essa.